Você sabe o que significa visão artificial? Você sabe o que é realidade aumentada? Você sabe mesmo ou sabe mais ou menos? Se você não tem muita certeza sobre esses assuntos, fica aqui que eu vou te mostrar vários conceitos bem legais. Primeiro vale lembrar o quanto as câmeras evoluíram nas últimas décadas. Hoje você consegue atravessar uma câmera até pelas suas veias. E além de capturar as imagens, esses vídeos e imagens capturados passam depois por um processo de análise e processamento. Através de muita programação e uma boa noção de matemáticas e algoritmos, conseguimos varrer os pixels de uma imagem ou vídeo e detectar uma cor, uma forma, um padrão de textura, um terreno plano, um rosto, um corpo ou membros do corpo, marcas, códigos, textos, sinais, sólidos geométricos ou qualquer tipo de padrão que você imaginar. Então, esse é o primeiro conceito que a gente tem que ter em mente. Visão artificial é você analisar e processar imagens para encontrar padrões. Usa-se visão artificial em diversos campos: processos industriais, sistemas de segurança, entretenimento, publicidade, games, marketing e principalmente ciência de dados. Pense que todo o volume de fotos e vídeos que vão para as redes sociais são diariamente analisados e processados. E em virtude dos dados extraídos, as empresas criam diversos negócios. E percebam que até agora eu não falei na palavra realidade aumentada. Isso é um outro termo ainda mais específico que eu vou deixar para a próxima aula. Eu quero nesse vídeo explicar de uma vez por todas o que é uma realidade aumentada. Eu sei que existem muitas tecnologias e conceitos diferentes, por isso muitos confundem os assuntos de vez em quando. Por exemplo, algumas pessoas acham que qualquer vídeo ou montagem sobre um vídeo é uma realidade aumentada. Isso é um grande engano. Vamos entender o que caracteriza uma realidade aumentada. Primeiro, você tem que ter uma aplicação rodando em tempo real, um aplicativo rodando na sua mão e usando uma câmera que também esteja capturando o ambiente em tempo real. Segundo, você tem que ter uma detecção de padrão do ambiente, ou seja, instantaneamente a câmera tem que capturar, processar cada quadro e definir um padrão, achar um padrão ou um ponto de interação com a cena. 3. Para ser uma realidade aumentada também tem que haver a projeção de um gráfico virtual e o traqueamento, ou seja, o reposicionamento desse gráfico em tempo real em cima da cena capturada. Às vezes eu até posto alguns videozinhos das minhas aplicações em realidade aumentada, mas na verdade muitos não experimentaram a realidade aumentada, porque você precisa da aplicação rodando dentro do seu computador ou dentro do seu celular. Aqui eu vou falar um pouquinho, uma breve trajetória da realidade aumentada. A gente sabe que os primeiros experimentos vêm das grandes faculdades dos Estados Unidos, né, das grandes empresas tipo Boeing, né? Aqui fica um parênteses, eu já estive em 2015 e 2017 na Augmented Reality World Expo, tá? É a maior feira de realidade aumentada do mundo e nessa feira só grandes empresas, grandes indústrias exibiam as suas soluções, os seus produtos, né? E eu percebi que isso tem uma ampla aplicação industrial, muito mais do que a gente conhece ou pensa ou usa e se diverte nos games, nas brincadeiras na internet. Pensem que a realidade aumentada, a visão artificial, para o campo industrial, ela tem uma larga aplicação. E nessa feira, na Augmented Reality World Expo, eu conheci lá mais de 100 óculos de realidade virtual e realidade aumentada diferentes, tá? Então, entendam que essas grandes empresas, a indústria, na verdade, que fomenta esse tipo de desenvolvimento, né? É
ela começa a aparecer para os desenvolvedores finais, né? Mais ou menos lá em 2000 e pouquinho, que o pessoal começa a usar a AR Toolkit, o C++, o Visual Studio. Nessa época você já tinha as bibliotecas de 3D, né? OpenGL, DirectX. Então a coisa começou a virar acessível ao usuário final, vamos dizer assim, a nós, né? Mortais, né? Então começam a aparecer as soluções aí na internet para a gente usar a realidade aumentada, tá? Então a primeira referência que pelo menos eu tenho aí de desenvolvimento é o AR Toolkit. Alguns anos mais tarde surge o ActionScript 3 no Flash, né? E o ActionScript 3 ele começa a capturar a webcam e fazer justamente esse processamento, ler os pixels, né? E aí logo vem aí um japonês que eu esqueci o nome dele, e ele publica uma biblioteca muito legal em cima do Paper Vision, que é a biblioteca de 3D, né, do Flash, e usando a ideia, né, o algoritmo do AR Toolkit, que na época era em C++, ele traduz isso para o Flash, para o ActionScript 3, e aí a realidade aumentada começa a ganhar um pouco de formato, porque a galera consegue acessar um site, ligar o webcam e começa a fazer umas brincadeiras aí. Isso aí lá para meados de 2005, 2000, até 2008, antes de aparecerem os telefones celulares, tá legal? E aí depois que aparece os celulares não, os mobile, né, os iPhone e Androids, eles surgem aí nessa época, e aí a galera começa a migrar essas ferramentas para os desenvolvimento mobile, né, que é onde surge Unity já existia, né, mas é onde surge a Vuforia, por exemplo, que ela popularizou porque ela é uma ferramenta que para você desenvolver educacionalmente ela é gratuita, ela funciona em vários celulares, até celulares bem antigos, roda a Vuforia, e ela se popularizou muito porque ela é muito simples de usar no Unity, é uma biblioteca que muitos usam aí, é só você carregar, arrastar, colocar sua cena em 3D em cima e dar o play, que ela funciona. Teoricamente é assim, se tiver tudo certinho, fizer todos os passos certos, você vai ver que é muito simples, né? Então, muitas pessoas começaram a desenvolver realidade aumentada para celular a partir da Vuforia, né? E tudo mudou, pessoal, há mais ou menos uns 3 anos atrás, quando começaram a surgir, na verdade foi quando começou a surgir o chip A10 da Apple, né? Foi a partir do iPhone 7, se não me engano, que ela começa a processar a realidade aumentada, o ARKit, e em contrapartida o Google lança a sua biblioteca, que é o AR Core, para os seus celulares Android mais modernos, que aí tem vários tipos, né? Várias especificações. Porém, de 3, 4 anos para cá, pessoal, o negócio mudou muito, porque esses processadores aí, eles já fazem outras coisas, e também os celulares agora vêm com 2, 3 câmeras, câmera de profundidade. A câmera do iPhone 11, por exemplo, do 10 e 11, né, ela escaneia o seu rosto hoje. Quando você abre o iPhone aqui, ele tem um scanner tipo um Kinect, né, ele faz um 3D do seu rosto e um desbloqueio facial. Inclusive essa brincadeira do Animoji, da cabecinha do avatarzinho que você gera, né, e consegue controlar com o seu rosto, é feito por causa desse recurso. Então, os celulares hoje, além de possuir um processador extremamente avançado e já dedicado a capturar as câmeras ali o tempo todo, a gente está vendo também algoritmos cada vez mais sofisticados e os celulares usando cada vez mais câmeras, mais tipos de câmeras diferentes. Então, a gente tem que também entender que existem diversos tipos de reconhecimento. A câmera tem que reconhecer alguma coisa, tá? Tem que ter uma detecção de algum padrão, de algum ponto, e aí você amplia, aumenta a realidade colocando o gráfico virtual em cima. E aí existe uma diferença, tem muita gente que confunde, porque existe uma diferença entre marcador, entre QR Code, que é outra coisa, não é realidade aumentada, tá? E também tem os image targets e outros tipos de reconhecimento, tá? Então, primeiro, tem os marcadores. Os marcadores, eles eram muito populares na época do AR Toolkit, do FLAR Toolkit, do Flash. Por quê? Porque naquela época a câmera e os processadores ainda
E os algoritmos também, tá? Eles ainda não estavam afinadinhos ali para ler uma imagem colorida, né? Então naquela época até tinham algumas ferramentas que faziam isso, mas eu lembro que eram ferramentas mais caras, eram pagas, tá? Então se popularizou o marcador nessa época, tá? Muitas pessoas confundem o marcador com o QR Code. O QR Code é essa marquinha aqui, que ela tem por trás, ela é tipo um código de barra, e por trás dela, se você abrir a câmera do seu iPhone ou do seu Android e escanear esse código aqui em QR Code, você vai ver que ele vai ler as informações daquilo lá. Isso parece um código de barra de um produto de supermercado, que quando é lido, você tem o nome, você tem o preço, né? É que o QR Code, ele guarda mais informações. Ele guarda um link de um site, ele guarda um extenso texto dentro dele, mas ele não tem nada a ver com realidade aumentada. Ele, é lógico, uma aplicação que lê um QR Code, ela pode ser considerada uma aplicação de visão artificial. Porém, não uma realidade aumentada, porque não tem o gráfico aumentado, um gráfico virtual em cima, né? Então, muita gente confunde o marcador com o QR Code, mas não é. O marcador, ele é uma imagem, só que ele é preto e branco. Ele, como a câmera naquela época não reconhecia muitos pontos, né? Também a gente não tinha essas câmeras 4K que a gente tem hoje, né? Então, você tinha que usar uma imagem com uma baixa resolução, preta e branca, com pontos bem definidos, assimétricos, né? Tinha toda uma especificação, mas não era um QR Code, esse marcador que a gente chamava, tá? Aí as coisas evoluíram, as câmeras ganharam mais potência, né, os processadores, e aí começou-se, a Vuforia quando apareceu, o grande diferencial é que ele marcava qualquer imagem, e aí quando o Vuforia apareceu, ele veio não só com o Image Target, tá? Mas também com marcadores geométricos, né, sólidos geométricos, né? Como um cubo, um cilindro. Se você quiser aumentar uma caneca, uma garrafa, uma lata de refrigerante, você tem um marcador que ele reconhece de todos os lados, né? O Vuforia ficou bem popular por causa disso, porque além de ser gratuito, tem uma licença consideravelmente barata, né? Caso você venha vender um produto, lançar, ele tinha todos esses recursos e é muito simples de implementar, tá? Aí o que aconteceu? Com o passar do tempo e agora com esses celulares novos que escaneiam o 3D, principalmente também com o Pokémon Go, tá? O Pokémon Go, muita gente tem aquela discussão, ah, é realidade aumentada, ah, não é, ah, é, ah, não é. É lógico que é, claro que é realidade aumentada. Muita gente fala que não é realidade aumentada porque não vê o marcadorzinho lá, não vê a imagem, né? O cara mostrar a imagem e aparecer, mas ele é sim uma realidade aumentada, porém ele detecta, deve ser uma matemática muito louca lá que aqueles caras da Nintendo fizeram. Ele acha o plano, né? Então você passa o celular aqui, se ele achar um pedaço reto ali do chão, ele projeta o Pokémon ali, né? E aí a galera, como já existia isso também, na verdade, né? E na verdade tudo isso veio dos alemães ali, depois eu vou explicar umas histórias para vocês, mas tem umas empresas ali como a Meteo, que a Apple comprou, né, alguns anos atrás, que eles já tinham essas soluções ali, só que era muito caro, era muito inacessível, era coisa de, se ia comprar o software era $2.000, assim, então pouca gente teve acesso, desenvolveu na época, mas eles existiam, vocês podem procurar a lista de aquisições que a Apple fez durante os últimos anos, é gigante, e muitas das empresas que ela comprou estavam em torno da visão artificial. Então, não achem que os caras da Apple não sabem o que estão fazendo, né? Eles compraram todas as grandes empresas de visão artificial do mundo e logo em seguida lançaram o ARKit. Daí o iPhone 11, as 35 mil câmeras no iPhone, né? As novas ferramentas, o ARKit, o ARCore, funcionam basicamente em cima disso daí, de detectar um plano no chão e colar a realidade aumentada lá. Você até tem a possibilidade de usar uma imagem, um traqueamento facial, porém, o principal das aplicações que você vê é isso daí. Ele acha o chão em qualquer lugar, um plano em qualquer lugar e cola o seu gráfico lá, tá? Lembrando que hoje também, nas aplicações, a gente pode facilmente escanear um rosto, uma mão, tá? Um texto, diversos padrões, né? Um membro do corpo, a mão, o dedo, graças à matemática, os algoritmos, né, que esse pessoal que entende muito de matemática conhece, faz e dá essa solução para a gente
A gente consegue detectar de diversas formas, uma mão, um pé, um membro, um corpo inteiro, tá? Pesquisem aí o AR Semantics do ARKit, ele reconhece uma pessoa, duas, três passando, você consegue colocar um esqueleto na pessoa, como nos games que a gente via há pouco tempo atrás no Kinect, né? A gente consegue fazer isso com muita facilidade hoje, né? Então, basta na verdade ter os equipamentos necessários, tá? Então, que a maioria deles hoje é iPhone 10 para cima, que faz isso tudo que eu estou falando, tá? Ou os Androids equivalentes também, né? Esses equipamentos mais modernos, os Androids de 2, 3 anos para cá, os iPhones de 2, 3 anos para cá, eles têm diversos tipos de câmera, tá? Então ele não tem só a câmera de cor, ele tem uma câmera que pega a profundidade, ele tem uma câmera que pega o scanner do seu rosto, tem câmera para tudo que é tipo de coisa. E tudo isso, essas câmeras estão sempre ficando cada vez menorzinhas, cada vez mais baratas. Logo esses equipamentos vão estar recheados aí de câmeras. A realidade aumentada, a visão artificial, ela vai funcionar com praticamente todas essas câmeras. Tá? Uma câmera de calor, percebam que está crescendo a necessidade do uso das câmeras de calor hoje. Em vários lugares você vai, tem câmera para medir a temperatura das pessoas, né? Percebam que todas esses sensores, essas medições, elas vão uma hora poder ser integradas, usadas em um aplicativo, né? Então eu vou mostrar para vocês aqui no curso só as ferramentas que dá para você baixar, usar, e caso você comercialize, venda, compra uma licença, ou então nem compra, por exemplo, o ARKit, que é a mais moderna, não, você não precisa pagar licença, você só precisa ter o iPhone, ter o Mac, ter a licença de desenvolvedor, que não é que é barato, mas é acessível, tá legal? Você vai lá na loja da Vivo, lá da Claro, que quem quiser me patrocinar para vender iPhone, eu estou vendendo aqui, mas você pode ir lá e parcelar um iPhone, como eu fiz também, eu paguei R$7.000 num iPhone 11, né? E aí você vai lá, você parcela, faz em 18, faz tipo o carnê do baú, né? Que aí você usa o telefone por 2, 3 anos, vai te servir para desenvolver, para ganhar dinheiro, tá? É aí que está o investimento. Quem não gasta dinheiro fica sempre na retaguarda ali, principalmente com desenvolvimento. Como você vai chegar num cliente e cobrar 100, 200 mil reais numa aplicação que eu já cobrei, já olhei na cara do cara e falei, ó, isso aqui é 200 mil reais para fazer por causa disso, disso, disso e disso. Aí você tem coerência, ninguém vai te pagar 200 mil reais numa aplicação porque você quer, porque você é bonito e legal. Tem que ter coerência, as coisas tem que mostrar os custos daquele desenvolvimento, tá? A intelectualidade também do negócio. E isso é para poucos, isso é só para quem investe, para quem acredita de verdade. Se vocês continuarem estudando esse assunto, quiserem se aprofundar, eu sugiro fortemente que tenham um iPhone, pelo menos um iPhone 10, tá? Porque um iPhone 10, você comprar hoje um iPhone 10, ele vai durar mais 2 ou 3 anos na sua mão e você já vai ter que comprar o 15, sei lá. Então, entendam isso, tenham um iPhone, tá? Se não é para ter um iPhone, pelo menos um Android mais top de linha, tá? De pelo menos uns 2 anos para cá. Eu não conheço marca, não vou indicar marca, porque são muitos, tá? Eu uso iPhone, uso Android mais para desenvolver, para testar. Eu não consigo entender todos os modelos, todas as versões, o que dá para fazer, o que não dá, porque não usei todos, sempre acompanhei o desenvolvimento desse assunto da realidade aumentada pelo iPhone, que é onde as coisas aparecem primeiro, tá? A Apple, pessoal, ela comprou todo mundo, ela comprou todas as grandes empresas de realidade aumentada, de visão artificial do mundo. A Meteo, ela fez um monte de algoritmo que assim, faz oclusões, né, no gráfico. Então, tudo isso, todos os recursos que os caras fizeram, inclusive tem um ponto muito importante, pessoal, tenta conhecer. Eu lembro que na época eu já tinha iPhone, iPad, foi mais ou menos para 2003, 2004. A Meteo lançou um browser muito legal, mas assim, muito legal, tá? É coisa muito legal, que é o Junaio, ou Junaio, que os caras falavam. Então, como que é? Ele era tipo um Google Maps, que você ia andando, e aí você chegava num lugar, você fazia um check-in, e aí colocava ali uma experiência em realidade aumentada. Mas o aplicativo, ele era super simples de usar. Você já ia lá, tirava foto, já carregava o modelo que estava no seu
programinha lá da Metail, né? Então era muito legal. Aí a Apple comprou, sumiu com tudo, não sei o que eles estão pensando em fazer, mas lembre-se que a Apple especula-se que logo eles vão lançar um óculos especialmente para realidade aumentada. Eu acredito que sim, porque se eles compraram todo mundo, se eles lançaram o ARKit, o iPhone 12 está lotado de câmera e tudo diz que, lógico, o óculos vai aparecer, vai ser um óculos que provavelmente vai estar emparelhado ao equipamento, como o Apple Watch, eu acho, né? Mas logo você vai ver que tudo vai ser o óculos só. Eu apostaria muito na Apple, e fora que a Apple também especula sobre um veículo autônomo, né? Então, um carro autônomo, ele precisa de muita câmera, ele precisa de muita inteligência artificial, muito desenvolvedor, né? Então, entendam isso, pessoal. O futuro tá... Eu não quero ficar dando uma de Apple maníaco, até que porque eu não tô nem aí pra Apple, porque eu já paguei muito, eu gastei muito dinheiro para chegar até aqui. Não tô nem aí, na verdade, para aquele saudosismo que a galera tem em volta da Apple. Para mim, assim, computador é qualquer computador. Se você souber o que você está fazendo, souber usar ele bem, você consegue tirar o máximo de proveito dele, tá? Porém, não tem dúvida que a Apple é a empresa mais rica do mundo e que está na frente e que tem mais gente pesquisando e conhecendo. Então, eu já aconselho vocês. Cara, eu quero entrar nessa área, eu quero ganhar grana com isso, eu quero fazer os projetos mais legais, eu tenho clientes, eu tenho pessoas, contatos, que eu posso mostrar ali algumas coisas e facilmente fechar negócios, né? Então, vai no ARKit de cara, já compra um iPhone 12 logo, já fica lá, playboyzão do iPhone 12 e começa a aprender o ARKit e as ferramentas que eu vou mostrar aqui. Tá, pessoal? Eu tenho aqui o meu iPhone 11 que eu comprei no ano passado, troquei, né? Eu pulei do 5 para o 7 por causa do ARKit, quando lançou era para o 7, e do 7 eu pulei para o 11. Você não precisa comprar todos os iPhones, você compra de 2 em 2 ou de 3 em 3, tá? Faz isso que eu falei aí, parcela. Se você não puder comprar aqueles Mac gigante, né? Tem o esquema de compilar pela nuvem, tem vários esquemas, tem o Hackintosh, a galera faz. Eu não vou incentivar isso porque já é problema demais fazer com os equipamentos oficiais, né? Então eu não vou ficar ensinando vocês a fazer Hackintosh, tá? Mas eu sei que dá, tem esse caminho. Porém, lembra que você tem que ter conta de desenvolvedor para lançar os aplicativos no aparelho, tá? Então o que eu tô falando é investimento, tá? Fora que lá na frente eu sei que vocês vão comprar o meu curso também, vão assistir as minhas aulas, que também é um investimento irrisório, eu diria, para aprender a ferramenta, porque no meu site tem lá 20 e tantos projetos em ARKit para você desenvolver. Eu aconselharia, porque a Apple comprou todo mundo, lançou o iPhone 12, vai lançar o óculos, vai lançar o carro autônomo, eu diria para vocês o seguinte, galera, invistam na Apple, prestem atenção pelo menos no que eles estão fazendo, vejam lá a lista de aquisições de empresas que eles fizeram nos últimos anos, invistam no desenvolvimento Xcode, Swift, ARKit, que é ali que vocês vão conseguir fazer as aplicações mais legais. Eu tenho um curso aí de ARKit, infelizmente assim, não é muita gente que faz, justamente por causa disso, porque precisa de conta, precisa de telefone, é algo mais caro. Mas eu digo para vocês, pessoal, se você quiser ser incisivo, se você quiser ir direto, né, pô, eu quero logo começar a desenvolver e mostrar produtos no mercado e começar a vender e ganhar dinheiro, então eu tô falando, o caminho é esse daí. Infelizmente eu não posso dar um iPhone para cada um de vocês, gostaria muito, né, gostaria muito de fazer um update no meu também no ano que vem, quando sair o 13, né, e na verdade eu já tenho que economizar desde agora. Desde que eu comecei a desenvolver para Apple, você sempre vai ter que ficar trocando iPhone, trocando Mac, atualizando sua conta de desenvolvedor, que também é mais R$600 por ano agora, né? $100 por ano. Entendo que é um desenvolvimento que custa um pouco mais, tá? Porém, na hora de você cobrar, você vai cobrar mais. E quem quer, isso que é o mais interessante, quem quer o aplicativo do iPhone, do ARKit, do iOS 14, é o cara que usa esse equipamento, que lá fora, você vai para a Europa e Estados Unidos, a maioria das pessoas tem iPhone. Na Ásia nem tanto, né? Na Ásia é mais Samsung, né? Mas na Europa e Estados Unidos, América do Norte, na verdade, né? É iPhone. Entendo que o desenvolvimento, você quer trabalhar para fora, você quer ir para fora, meu, você quer trabalhar na Apple, essa empresa te
arrasta para dentro. Se você passar lá na porta e falar, eu entendo ARKit, as empresas Disney, NASA, pode ver, entra lá agora no banco de desenvolvedores deles, você vai ver que vai precisar de desenvolvedor de ARKit, tá? Porque isso para tudo que você faz tem uma extensa aplicação, tá? Até os filmes, muitas capturas hoje, né, os caras usam não mais aqueles equipamentos caros, tá? E sim aplicativos de celular de captura. Falarei sobre muitas dessas coisas aí durante o nosso curso, tá bom? Vamos para o próximo passo, que é a gente começar a desenvolver as nossas aplicações de realidade virtual, de realidade aumentada, visão artificial, chamem do que vocês quiserem. O negócio é a gente brincar, é a gente conhecer cada um desses assuntos. Beleza, então, pessoal? Então, muito obrigado a todos, obrigado pelo tempo de vocês. Nos vemos na próxima aula, então começaremos a criar nossas aplicações em Scratch, usar a câmera do Scratch para criar as aplicações de visão artificial, tá bom?